CIEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós estamos no capítulo 4. Capítulo 4. Item 26. Ninguém pode ver o reino de Deus senão nascer de novo. Vou ler uma anotação aqui de Mateus para fazer a prece, do mesmo capítulo 4. Jesus, tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos: que dizem os homens quanto ao Filho do Homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam: uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias, outro que és Jeremias ou algum dos profetas. E Jesus lhes disse: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus falou: bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas, porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Mateus e Marcos. Interessante, Jesus falando da reencarnação. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez em Teu nome para estudarmos a doutrina espírita. Hoje o tema a reencarnação. Auxilia-nos nesta compreensão. Permita que o mestre Kardec nos inspire, nos ajude no entendimento da lição de hoje, bem como o nosso irmão altivo e os espíritos guias da nossa casa. Em nome desses irmãos, Senhor, em nome do amor, em nome do nosso amor, Lourdinha, do amor que vem do teu coração magnânimo, Jesus, e do coração e do amor de Deus, nosso Pai, é que iniciamos então os estudos desta noite. Que assim seja. Graças a Deus. Então vamos lá. Na verdade, aqui essa narrativa, né, Jesus falando da reencarnação, né, era a confusão que eles faziam a respeito da reencarnação. Eles sabiam da reencarnação, mas não sabiam como era que acontecia. Nem os apóstolos sabiam direito. O doutor da lei, Nicodemos, que conhecia com profundidade a lei, não sabia. Jesus chama a atenção dele, é mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Então Nicodemos também não conhecia como se dava a reencarnação. E a gente vem estudando aqui os diversos capítulos, seu item 1, item 2, e vamos para o item 26, que é apenas uma observação. A gente está terminando esse capítulo aqui da reencarnação. Eu vou ler o 25 e o 26, que é uma observação do 25, tá? Para dar sentido. 4, item 25 e 26, para a gente terminar o capítulo. Achou aí? Necessidade da encarnação. Eu tenho um livro lá sobrando lá na minha sala. Aí tem uma pergunta: a encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? A passagem dos espíritos pela vida corporal, respondem os espíritos. É São Luís que dá essa resposta.
A passagem dos espíritos pela vida corporal é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Agora presta atenção na pergunta. A encarnação é uma punição e só os espíritos culpados estão sujeitos a ela? Ele fez a pergunta sobre a encarnação, não reencarnação. E São Luís respondeu sobre a encarnação, que são coisas distintas. A encarnação, ele está dizendo, a passagem dos espíritos pela vida corporal, que é a encarnação, todos os espíritos então devem encarnar, é necessária para que possam realizar, com a ajuda de uma ação material, os desígnios dos quais Deus lhes confiou a execução. Então, cada um de nós aqui está cumprindo os desígnios de Deus. Então, quando você toma pela primeira vez um corpo físico, aí eu lembro bem do Altivo ensinando isso para a gente, porque para mim eu não prestava atenção, não fazia muita diferença para mim. Ele dizia assim, estava assistindo aula com ele, do Livro dos Espíritos. Quando você toma pela primeira vez um corpo de carne num planeta qualquer, você vai encarnar naquele planeta. Você não vai reencarnar, você está indo pela primeira vez. E quando você toma no reino nominal o corpo de carne pela primeira vez, você está encarnando também. Você, quando sai do reino animal para o reino hominal, você encarna. Então a encarnação é necessária para o desenvolvimento do espírito. Agora, se você de novo nascer naquele planeta, você reencarna, né? Entendeu, Léo? E a gente não presta atenção nisso. Não presta. Na resposta que Jesus dá a Nicodemos, que nós estudamos lá atrás, ele diz assim: o Espírito sopra onde quer. Você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai, né? Então você não sabe de onde você veio. Você veio de Marte, de Júpiter? Você não lembra. A gente não lembra da vida passada. Agora, pelo andar da carruagem, a gente aqui estudando doutrina espírita, a gente já está aqui há muito tempo. Somos muito rebeldes. Diz que está reencarnado na Terra, lá na frente a gente vai estudar isso. Os espíritos que estamos aqui na Terra são considerados espíritos rebeldes à lei de Deus. Eu creio que nós somos os rebeldes dos rebeldes, porque a gente vem ouvindo a mesma coisa desde a época de Moisés. Para ser espírita agora, não é de agora. Para você ser espírita, trabalhador, dedicado, não é de agora. Missionário, pelo menos eu não sou, né? Acho que vocês também não se consideram assim. Então, é devedor mesmo, rebelde mesmo. Mesmo conhecendo, a gente faz as bobagens, né? Rebeldia pura. Aí ele continua aqui. Vocês podem interromper aí a hora que quiser. Tudo bem, Rafaela? Você está aqui no Centro Espírita, na sala de aula. Tá? Não, primeiro deixa eu te localizar. Agora eu vou localizar você, tá? No estudo. É o capítulo 4, item 25. É logo na quinta, sexta linha ali. Deu uma ajuda material. Isso é necessário para eles mesmos, porquanto a atividade que são obrigados a desempenhar ajuda-os no desenvolvimento da sua inteligência. Olha só, a gente vem aqui cumprir os desígnios de Deus e essa atividade no corpo carnal desenvolve a nossa inteligência. Pelas próprias dificuldades que tem, uma opção de dificuldade de sobreviver, né, desde o princípio. Hoje eu estava ali com o arquiteto, um amigo nosso, pensando no como nós vamos fazer ali os cômodos. Aí eu estava falando para ele, eu raciocinando aqui, eu já mudei aquilo algumas vezes, pensando no melhor, na melhor acomodação.
coloca para lá, não, coloca aqui, faz assim. Hoje já estava bem definido na minha cabeça. Então o que eu estou fazendo ali? Eu estou desenvolvendo o meu raciocínio, a inteligência. Por sua vez, ele também. Ele também. Pensando onde que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, onde é que é o melhor lugar para todos nós, né? Não estou pensando por mim, pensando por todos nós. E se eu cometer algum erro, vai prejudicar todo mundo, porque a casa é nossa. Olha você desenvolvendo a inteligência. E desde o princípio é assim, desde do homem primitivo, que nós éramos nômades, né? Devíamos dormir no meio do mato, um buraco, numa caverna qualquer, brigando com os bichos, puxando o bicho de lá para entrar, até que a gente começa a deixar de ser nômades, a plantar, a colher, já constrói uma casa melhor. Hoje a gente já tem uma moradia bem melhor. Olha aí quanto tempo a gente vem desenvolvendo esse raciocínio. Saímos do macaco para cá, né? Ontem eu estava lendo, ontem, quarta-feira, a gente estuda aqui a Revista Espírita. E tem um espírito que fala da vida em Júpiter. E o Kardec faz 80 e poucas perguntas a ele. Pergunta do Kardec, né? Mas ele divide a vida em Júpiter, como é que é a vida do animal, a vida social, como é que eles se alimentam. Interessante o estudo, né? Aí o espírito, de vez em quando, dá um chega para lá no Allan Kardec, de vez em quando eles davam um chega no Kardec. É engraçado. E Kardec insistia na pergunta de maneira diferente. Pô, como é que ele falou? Lá tem guerra, inútil essa pergunta, é inútil essa pergunta. Que ele perguntou se em Júpiter tinha guerra. Então ele está dizendo que Júpiter é um mundo muito superior à Terra. Aí o Kardec pergunta assim: o que seria do homem mais socializado aqui da Terra e mais inteligente, que lugar ele ocuparia em Júpiter? Que lugar ele ocuparia na sociedade de Júpiter? Aí o Espírito responde: a dos macacos aí no vosso mundo. A dos macacos. E ele coloca lá que é um mundo que tem de espíritos bons. Então não tem guerra, não tem doença, mas ainda tem corpo. E está ele fala na segunda ordem. A segunda ordem são os bons espíritos. Você tem os espíritos benevolentes, os benévolos. Você tem os espíritos que usam o intelecto, eruditos. Você tem os espíritos sábios, que é o somatório do benévolo com o erudito. O erudito se dá mais pelo lado intelectual, mas sempre para o bem da coletividade. O benévolo, a bondade, desenvolveu mais a bondade. E o erudito, a soma dos dois. E acima do erudito tem o espírito superior, que ele conhece tudo. O erudito ainda tem alguma ligação com a matéria. E o espírito superior é o somatório de tudo ali, dos três. E só não é espírito puro também por uma vírgulazinha, que eu não me lembro aqui de cabeça que está lá. Que ele ainda nutre uma coisa lá. Enfim. Agora você vê, a gente está mais para o macaco do que para um espírito desse. Você sabe o que é você num mundo desse? Você não... Lá ainda tem a linguagem articulada, né? Alguns usam a linguagem articulada, mas o pensamento é tudo. Você no mundo desse pensou, viu o que você pensou? Caraca! Você olha para alguém, pensou mal, como disse às vezes o Inácio, né? Através do altivo. Ele disse assim: no mundo em que eu vivo, ele não falou onde é que era, lá no lugar que eu vivo, nesse mundo, a gente sequer pode pensar mal de alguém. Porque quando a gente pensa mal de alguém, aparece uma tarja preta na testa e todo mundo vê. Quer dizer, ninguém vai te apontar, ninguém vai te julgar, mas você vai ficar com vergonha de andar com um boné na cabeça, né? De cabeça baixa assim. Sabe o que você está pensando. Porque muitas vezes você não precisa articular a linguagem. Você olha, se comunica com o pensamento. Aí ele perguntou: tem hierarquia? Sim, não somos homogêneos, tem. Aí eu fui ver a escala espírita, eu li a escala espírita estudando aqui.
Da mesma maneira que aqui na Terra, você tem um selvagem lá, na Amazônia. Eu estava lendo essa semana, tem grupo de índios ali que não teve contato com o ser humano. Eles tentaram, foram recebidos a flecha. O avião ficou sobrevoando e eles, igual naqueles jogando flecha no avião. Será que era para caçar uma águia grande, né? Então você vê, você sai de um grupo de seres humanos neste nível e você vai para um homem mais civilizado da Terra. Como somos diferentes, né? Diferentes, estágios diferentes. Poxa, e o homem não para pensar, né, em Deus, como é que Deus criou, por que esse está assim e esse está assim. Tem uma diferente, se Deus é justo, só entendendo a reencarnação. E é isso que a gente está estudando aqui. Ele diz aqui, Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. Pena que no microfone não está aí para vocês falarem. Como a gente falou, se ele é soberanamente justo, tem que adotar igualmente todo mundo igual. Por que o índio lá no mato nem sabe o que... Engraçado, eles falaram que se aproximaram o máximo que puderam, deixaram lá facão, machado, coisas para ele. Eles não pegaram. Eles não pegaram. Se afastaram dali. Não quer envolvimento. Ó, eu não sei, e deles não. Eu vou dizer uma coisa para você. Muita gente fala do indígena nos livros, teorizam. Eu convivi não. Eu fui várias vezes. Todo ano nós íamos lá e fazíamos contato com algumas tribos. Eu vou te dizer uma coisa, é muito bonito numa fotografia. Conviver. Eu já contei aqui, tinha um posto lá da FAB e a pista, eles conservavam a pista, tinha uma tribo ali perto, lá no Xingu, bem na beira do Xingu. A gente quando ia lá para o Rio Ronulo, deixa eu marcar aqui onde é que eu estou, fica contando história, né? É assim, tem um rio Coluene, tem um Ronulo, forma a bacia do Xingu, que é o Morená. Vocês já ouviram falar em Morená na escola de samba, né? Oh, Morená, morada do sol e da lua. Ali é o Morená. É o encontro das águas do Ronulo com o Coluene e forma então a bacia do Xingu, que vai ser um afluente lá do Rio Amazônia. Acho que é afluente direito da Amazônia. Então esses rios vêm do Mato Grosso. Mato Grosso, eles vêm, se reúnem ali. A gente pousava lá esse destacamento da FAB, descia, era bem pertinho do rio, e vinha de barco aqui para o Ronulo. A gente ficava no Ronulo, vinha de barco, 2 horas de barco, 2, 3 horas de barco, para não ficar perto dos índios, que é incomodativo, incomoda. Era bem longe. De vez em quando ia um índio lá na canoinha dele. A gente levava com a motor de polpa, que a gente chamava de voadeira, né? Eles vinham no remo, chegava lá, remava 3, 4 dias lá para conversar com a gente. Acabou esse posto, eles conservavam a pista, dá muito tatu faz buraco na pista pra caramba. Então, para o avião pousar, tem que estar pista limpinha. Eram uns índios que moravam ali mesmo, ganhavam as coisas lá que eles precisavam e trabalhavam ali ajudando na conservação da pista. A FAB acabou com esse posto. Acabou, não teve mais. Acabou todo o apoio. Mas nós fomos lá uma vez mais, a última vez, uma vez mais no ano seguinte, fomos lá. Depois não pudemos mais voltar. Problemas políticos, essas coisas todas aí. Quando nós chegamos lá, não tinha mais pista. Nós não fomos de avião, fomos de helicóptero, fizemos várias pernadas, era Brasília e Xingu, Xingu, Brasília. Brasília que dava apoio. Mas é distante. A FAB cedeu as casas para os índios, o rancho, tinha umas 3 ou 4 casas lá dos militares que trabalhavam lá, umas casas de alvenaria, aquele chão de taco, né? Eles colocam aqueles tacos
antigamente tudo de taco, enceradinho, limpinho. Quando nós chegamos lá, as casas estavam todas destelhadas, sem telha nenhuma, a parede toda preta, ficou preta porque eles fizeram fogueira no taco, acabou com o taco todinho de todos os cômodos das casas do rancho, e a parede era branquinha, ficou preta e sem telhado. Eles tiraram o telhado dali e levaram para a oca. Nem o cacique quis ficar ali. Tirou o telhado e levou para a oca, que a oca era de palha, ficou uma oca com telhado. É isso. Agora você vê, não estou dizendo que, claro que tem inteligência, mas não tem os nossos costumes, não tem, não adianta. Não fica nessa casa que é bonitinha, tem quarto, sala, a água está aqui, tem bastante combustível, pode bombear água do rio, já tem, vamos deixar tudo prontinho para... Já tudo para lá. Então pensa de não ter esse raciocínio lá na frente. Não é que não raciocine e nem pensa, não é. Quando a gente estava estudando aqui, ó, esse livro aqui, hoje você chegou e estava terminando o Drama da Obsessão. O Dr. Bezerra tem 2 assistentes que ele manda ver o caso que está acontecendo lá na família do Leonel. O Leonel se suicida com um tiro na cabeça, a filha mais velha, 20 anos, se suicida tomando veneno, o outro filho de 15 anos se atirou debaixo do trem, foi salvo na hora, e toda a família, essa é a história. Então o Dr. Bezerra mandou 2 assistentes. O Roberto, que é o Roberto de Canalejas, esse que tem toda a história com a dona Ivone, e o Peri, o índio Peri. Ele foi cacique da tribo dos Tamoios. E ele conta a história do Peri. Olha, foi cacique da tribo dos Tamoios. Ele era um guerreiro lá naqueles países lá do Oriente. Ele foi um guerreiro. E ele teve crimes, essas coisas de guerra, né? Ele ficou muito envergonhado do que ele fez. E para fugir daquela situação, sair de lá, ele reencarnou no Brasil, numa tribo indígena, na tribo dos Tamoios. Ó, interessante essas histórias, né? Aí você vai lá, o índio, pô, o cacique, ele foi logo o cacique, né? Tinha inteligência, valores adquiridos que estão com ele, está com ele até, estavam com ele, está, né? Claro. Mas ele veio lá do Velho Mundo, lá do Oriente, com muitas experiências lá na guerra, um homem inteligentíssimo. Ele não dá muito detalhes da vida dele, ele só fala isso ali para Dona Ivone. Mas a gente sabe que tem espíritos ali com um certo desenvolvimento intelectual, a gente sabe, até demais. Ele, o problema dele era moral, mas um grande desenvolvimento intelectual. Ele era assistente do Dr. Bezerra, um dos assistentes. Mas a maioria são pessoas simples. Curumizinho, curumi. A gente ia lá para fazer moitará. Ó, moitará é troca. Então você levava o sabonete para as índias, elas gostavam do sabonete, as coisas de mulher elas gostavam. Aí trocava por uma maritaca. Maritaca é um periquitinho pequenininho, mas eu nem ligava, levava umas coisas lá para eles lá. Não vou contar a história, vou ficar contando história de lá. Mas vamos aqui para o Evangelho. Mas está na reencarnação, né? Eles estão lá. Aí ele continua aqui, né? Deus, sendo soberanamente justo, deve dotar igualmente a todos os seus filhos. É por isso que ele dá a todos o mesmo ponto de partida, a mesma aptidão, as mesmas obrigações a cumprir e a mesma liberdade de agir. Qualquer privilégio seria uma preferência e qualquer preferência é uma injustiça. Mas a encarnação é apenas um estado provisório para todos os espíritos. É uma tarefa que Deus lhe impõe no início de suas vidas, como primeira prova do uso que farão do seu livre arbítrio. Olha aí a primeira encarnação do ser num reino nominal. Ele disse aqui agora, ó,
Deus impõe no início de suas vidas como primeira prova do uso que farão do seu livre-arbítrio. O animal não tem livre-arbítrio. Senão o urso que comeu o camarada lá, o caçador, ia responder pelo crime. Né? Animal não tem livre-arbítrio. O cachorro que mordeu o outro ali, coitado. Então, quando você faz a primeira prova do uso do seu livre-arbítrio, encarnação. Por isso Deus lhe põe em encarnação, para você progredir. Depois você vai reencarnando, reencarnando, reencarnando. Só vai encarnar, vai ter esse nome, vou sair daqui para Júpiter. Opa, você é macaco lá em Júpiter. Ele perguntou uma coisa ali na Revista Espírita. Pode um homem sair da Terra e reencarnar em Júpiter? Ele disse assim, pode. Pode. Mas ele vai direto da Terra para Júpiter? Ele não, ele vai fazer um estágio, vai ficar um tempo, né, para se adaptar a um novo planeta. Então vamos lá. Vou repetir aqui o que o Léo falou, porque eu sei que em casa, quem está nos ouvindo, é uma porção de história hoje. Hoje a aula está boa, né? Ele contou de uma assistida lá da obra social Antônio de Aquino, conhecida Malé, do Leon Denis, e de uma irmã chamada Alice. Alice tinha 7 filhos, dos 7, 5 excepcionais. E dos 5 tinham 3 brabão, ou os 5 eram brabões. Brabo. E os outros 2 eram mais ou menos, não era todo perfeito não. Os 7 tinham problemas mentais. E o pessoal julgando, e era um filho de cada pai, assim, né, aquelas confusões que a gente sabe que tem em comunidade. E o Dr. Herman uma vez disse para o pessoal assim, ó, esse espírito veio, reencarnou por amor a esses filhos. Amor e ascendência moral. Ela veio somente para receber esses filhos. E ele contou ali um caso em que a dentista, que era a mãe dele, a Lúcia Moreira, foi tratar de um deles e 3 homens segurando e não tinha acordo. A mãe foi chamada a mãe só alisou a cabeça dele e fala, calma meu filhinho, só vai mexer no seu dente. Ele se acalmou, abriu a boca e a Lúcia fez o tratamento.
Então, olha só como a gente não tem que julgar ninguém. A gente não sabe que espírito é aquele. E um desses espíritos foi revelado pelo Dr. Herman, que ele veio de outro planeta. Já tinham destruído muita gente nas guerras aqui no planeta Terra. Foi banido da Terra, né? Voltou para cá e só pôde reencarnar num corpo deficiente. Qual é a mãe que recebe os 5 espíritos assim? Tem que ser uma missionária mesmo. Tem que ter muito amor no coração. Muito amor no coração. Então vamos lá. É isso aí, a reencarnação aí. Está tudo dentro da reencarnação. O índio lá do Xingu, a tribo que nós citamos, a nossa irmã, como é o nome dela? Alice, e os filhos da Alice, tudo dentro aqui da reencarnação. E São Luís continua. Aqueles que realizam essa tarefa com zelo transpõem rapidamente e menos penosamente esses primeiros degraus da iniciação e desfrutam mais cedo do resultado do seu trabalho. Então depende de nós acelerar esse processo ou se demorar ali, né? Aqueles que, ao contrário, fazem mau uso da liberdade que Deus lhes proporciona, retardam seu adiantamento. É assim que, por sua obstinação, podem prolongar indefinidamente a necessidade de reencarnarem. É aí que a reencarnação se torna um castigo. Como esse caso que você citou, do espírito deficiente no corpo que destruiu civilizações com a guerra. É banido do planeta, retorna ao planeta e ainda numa condição de um corpo defeituoso. Olha quanto tempo esse espírito estacionou. Então vamos partir de uma premissa que com ele foram criados outros milhares de espíritos. No mesmo dia, na mesma hora, vamos aqui elucubrar que Deus criou e mandou esse grupo de espíritos para a Terra, no mesmo nível. Com certeza, uns foram aproveitando, ele ficou para trás. Ele ficou para trás. Né? A família espiritual dele foi embora. Eu lembro do Altivo, assistindo às aulas lá com ele, ele sempre se referia a mim e dizia que eu era o mais rebelde do grupo. O Nilton, que é o mais rebelde do grupo. Falei, então eu fiquei para trás, né? Fiquei para trás. Graças a Deus agora a gente acordou e eles estão nos ajudando aqui. Então vamos lá. Aí vem aqui, ele termina a mensagem em São Luís. Aí tem uma observação. Vamos para a observação, para a gente terminar o estudo. Uma comparação simples fará compreender melhor essa diferença. O estudante só chega aos graus da instrução superior após haver percorrido a série de classes que a eles conduzem. Essas classes, qualquer que seja o trabalho que exijam, são um meio de atingir o objetivo e não uma punição. O estudante dedicado abrevia o caminho e nele encontra menos dificuldade. O mesmo não acontece com aquele cuja negligência e preguiça obrigam a repetir certas classes. Não é o trabalho da classe que é uma punição, mas a obrigação de recomeçar o mesmo trabalho. Um aluno que fica reprovado, né? Assim ocorre com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Olha aí a palavra encarnação de novo. Assim ocorre com o homem na terra. Para o espírito do selvagem, que está quase no início da vida espiritual, está quase no início da vida espiritual, a encarnação é um meio de desenvolver a sua inteligência. Mas para o homem esclarecido, em que o sentido moral está amplamente desenvolvido e que é obrigado a repetir as etapas de uma vida corporal cheia de angústias, quando já poderia ter chegado ao objetivo, a encarnação é um castigo, pela necessidade em que se encontra de prolongar sua permanência
nos mundos inferiores e infelizes. Aquele que, ao contrário, trabalha ativamente para o seu progresso moral, pode não só abreviar a duração da encarnação material, como transpor de uma só vez os graus intermediários que o separam dos mundos superiores. Então, como é belo entender esse mecanismo da lei de Deus, porque tudo que vem de Deus é perfeito. Então, Jesus veio como espírito imperfeito. Jesus, é difícil a gente admitir isso, né? Até pelas religiões ortodoxas que nós tivemos, né? Pelas igrejas. Jesus, imagina Jesus, um homem das cavernas. Mas ele passou, esse espírito passou por esse processo, até chegar à perfeição. Nós estamos no caminho, no início, como dizem os espíritos, mais próximo do animal do que da angelitude. Estamos no processo. Aí é uma opinião minha, é minha opinião. Já externei essa opinião aqui, vou falar de novo, é minha opinião. Eu acho que esse momento nosso é o mais difícil, porque a gente já conhece e você tem que fazer de uma maneira que, no fundo, você quer fazer de outra maneira, porque você sempre fez assim. Aquela frase de Paulo de Tarso: Senhor, porque tudo aquilo que eu quero eu não faço, mas aquilo que eu não quero, isto eu faço. Se você não se determinar, como fez Paulo de Tarso, você fica estacionado. Você vai e volta, recaindo sempre nos mesmos erros. Sempre. Então, quando você é primitivo mesmo. Quando você é anjo mesmo. Mas quando você não é um nem é outro, é uma luta muito grande. Uma luta interna muito grande. Você já sabe o que tem que fazer. E às vezes te falta força moral para seguir, né? Então vamos lá, vamos concluir aqui para a gente terminar. Alguma colocação? Os espíritos não poderiam encarnar uma única vez em um único globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral da Terra. Esse espírito lá de Júpiter, que está na Revista Espírita, está na revista de abril de 1858. Abril de 1858. Ele, no século XVI, habitou na Terra. Então, uma coisa interessante que ele falou, e que ele estava na varanda, olha só, o que ajudou ele... Ah não, isso foi um outro caso. Confundi as bolas ali. Então ele ele deu as respostas muito interessantes. Mas eu vi essa semana, confundi os dois casos, uma reportagem de um homem, isso é possível, né? É possível. O homem disse que foi abduzido. Estava andando lá no Rio Grande do Sul, no meio daquelas estradas, de noite, contou lá a história, estava indo para casa, a pé, não tinha mais condução, tudo escuro. Ele viu uma luz muito grande, chegou perto, viu uns seres, e uma luz foi jogada em cima dele e desmaiou, ele apagou. E ele foi colocado na nave, ouvia aquele monte de vozes que ele não entendia o que estavam falando, e foi levado lá para uma cidade. Ele falou o nome do país, do planeta. Não me lembro mais o nome do planeta. Então estou contando uma história que foi lançada num livro. Ele fez um livro, colocou no livro, e foi para a Alemanha essa história, pelo seguinte: quando chegou lá, ele ouviu que não era para eles trazerem, foi uma coisa que aconteceu e não deviam ter levado ele, mas foi levado, e ele falava alemão. Ele não tinha estudo, tinha um primário, mas aquelas famílias lá descendentes de alemães ensinam alemão, né? Muitos falam italiano, tem famílias italianas, enfim, um alemão. E tinha um espírito que falava alemão. E ele então foi levado para casa, foi levado o caso para o governante viu que sabia falar alemão e foi para a casa desse espírito, ficou lá uma semana. E ele ficou desaparecido, foi 8 dias, ele ficou desaparecido 8 dias na Terra, depois ele voltou contando tudo isso e escreveu o livro.
E o que ajudou foi o alemão, que esse espírito sabia alemão. Então ele contou que o transporte era uma nave, eles não tinham mais carro no chão, eles voavam. E a nave, eu vou dizer que é a nave, ele falou que o carro deles lá pousava na varanda da casa dele, vinha na varanda, ele morava no alto, era um prédio, eram muitos prédios, e ele pousava ali, os veículos iam para lá e para cá, tudo movido a energia solar. Pode ser uma coisa de ficção, pode ser tudo bem, não estou dizendo que tudo isso é verdadeiro, tudo indica que sim, pelo que eu ouvi ali a história, mas é possível? É possível, é possível. Uma vez, acho que foi o Paulo Nagai, um deles lá perguntou para o espírito de Inácio Bittencourt se era possível a abdução. E o espírito respondeu assim, através do altivo: olha, eu não sei te dizer. Olha a humildade do espírito, né? Eu não sei te dizer isso, não sei. Mas é possível. Ele falou assim, mas é possível. Eu me lembro muito bem. Então eu estou dizendo que essa história é possível. É possível. Achei a história muito interessante. Livro foi feito lá, foi muito falado lá na Alemanha, enfim. Eu estou contando por causa do desenvolvimento intelectual deles. Ele fala ali, tem algumas coisas que é possível, que ele fala assim, o homem estava falando com a mulher dele, com a esposa dele, por um aparelho que via na tela o rosto um do outro. Isso foi em 1932, não tinha isso aí, não tinha computador, não tinha celular. Ele conta no livro detalhes que não tinha acontecido aqui na Terra ainda. A energia solar, o primeiro painel já tinha desfalado lá atrás, mas não usava como usa hoje a energia solar. E eles lá falaram, não, a Terra vai alcançar isso, a gente está sempre de olho lá. E ficava desse mundo a 98 milhões de distância da Terra. O que me deixou muito interessado foi que, na história, que ele contou várias coisas, como a energia solar, como a tela do computador, quando não tinha isso aqui na Terra desenvolvido. E ele escreveu o livro lá atrás, 1832. Interessante, né? Então, não dá para a gente se desenvolver totalmente aqui na Terra, porque não tem tecnologia para isso. E tem valores, quando a gente estuda ali o homem de bem, ele termina assim, aí não estão contidas todas as virtudes do homem do bem, mas aquele que se esforça para alcançá-la está perto das outras. Então tem coisas, tem virtudes que a gente não conhece. Tem, como é que eles veem Deus, como é que nós vemos Deus, a gente não conhece Deus, a gente busca entender Deus, a gente sabe que existe, mas que é Deus, né? A gente ainda precisa de uma referência para entender Deus. Mas vamos terminando, que eu estou na hora aqui. Então ele perguntou, os espíritos não poderiam encaminhar uma única vez em um globo e cumprir suas diferentes existências em esferas diferentes? Resposta, essa opinião seria admissível se todos os homens estivessem exatamente no mesmo nível intelectual e moral na Terra. As diferenças que existem entre eles, desde o selvagem até o homem civilizado, mostram os graus que estão destinados a transpor. A encarnação, aliás, deve ter uma finalidade útil. Ora, qual seria o objetivo das encarnações de pouca duração de crianças que morrem com muito pouca idade? Elas teriam sofrido sem proveito para si mesmas ou para outros. No entanto, Deus, cujas leis são soberanamente sábias, nada faz de inútil. Então, se você pudesse progredir numa só encarnação, né, no mesmo grupo, o que seria dessas crianças que morrem cedo? Pelas reencarnações, agora ele mudou o nome. Pelas reencarnações, ele encarnou, depois ele vai reencarnar. Pelas reencarnações sobre o mesmo globo, quis que os mesmos espíritos se reencontrassem, tivessem a oportunidade de reparar seus erros recíprocos, tendo em vista as suas relações anteriores. Ele ainda
Ele quis ainda estabelecer os laços de família sobre uma base espiritual e apoiar sobre uma lei natural os princípios de solidariedade, fraternidade e igualdade. Interessante, né? Acabou. Vamos para o capítulo 5. O capítulo 5 é o maior capítulo do Evangelho. Bem-aventurados aflitos. Perguntas? Foi bom o estudo? Deu aí 45 minutos, está dentro do previsto. Terminamos, Senhor, o estudo do Evangelho. Agradecemos ao irmão Luiz, que muito nos inspirou, trazendo a sua resposta. A nossa gratidão a esse Espírito, a nossa gratidão ao altivo, aos guias aqui presentes, nossos guias, nossos amores. Agradecemos a nossa casa de amor. Muito obrigado a todos vocês. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, Allan Kardec, pelo esforço, pelo amor que demonstra ter pela humanidade, pelo trabalho que executou. Então, em nome do nosso mestre Kardec, em nome de Leon Denis, que deu continuidade a esses estudos, em nome do altivo, em nome desses guias amorosos, em nome do amor que vibra nesta casa, do nosso amor, Lourdinha, do teu amor, Jesus. E acima de tudo, em nome do amor de Deus, nosso Pai, que encerramos os estudos em torno do Evangelho na noite de hoje. Que assim seja. Graças a Deus.